graça e paz do nosso Senhor seja com todos nós, irmãos. Vamos ler a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 36. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, que a graça e a paz do Senhor seja com as nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, que foi lida neste momento, seja iluminada em nossos corações. Que seja iluminada em nossa mente, Senhor, para que sejam abertos nossos ouvidos, para que essa palavra encontre em nós um lugar para germinar, para crescer e para dar frutos, para que nós possamos reter em nossas vidas, possamos distribuí-la aos corações aflitos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida do ser humano pode ser muito inconstante. No mesmo instante que a gente está alegre, a gente fica triste. No mesmo instante que a gente tem uma posição firme, a gente esmorece. Essa é a vida de um profeta muito famoso que todos nós conhecemos a sua história, Elias e os 450 profetas de Baal. Após uma batalha intensa, em que os 450 profetas fazem o seu altar e clamam o seu Deus, o fogo, para se completar o sacrifício. E eles passam por hora se cortando, gritando, e o fogo não desce. Mas o profeta manda reformar o altar. Ele reforma esse altar, na verdade. Ele pega o seu animal, ele prepara, ele coloca em cima do altar. E ele manda abrir uma vala. E ele manda molhar 1, 2, 3 vezes. E aquilo fica encharcado de água. E nesse meio tempo ele está zombando ainda dos profetas de Baal. Ele ora ao Senhor, o fogo desce, queima tudo, lambe a água. Mas quando a rainha Jezabel ouve o que aconteceu, ela fica tão furiosa que ela promete matar Elias, porque por ela teria matado todos os profetas que haviam em Israel. O coração de Elias se enche de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta dor. A sua autoestima vai lá embaixo. Ele fica deprimido. E durante 2 dias ele fica debaixo de um arbusto, pedindo a morte, com sede e com fome. Mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor mandou água, o Senhor mandou pão. E no 3º dia, ele vai para uma caverna, e o Senhor tira de lá e manda ele para aquilo que seria a sua derradeira missão e preparar o novo profeta para ficar em seu lugar. Isso nos mostra que independe de nós, do que fazemos, para que o amor de Deus
nos atenda, nos guarda e nos proteja. A carta de Paulo aos Romanos, não se sabe ao certo como o Evangelho chegou neste lugar. Porque quando Paulo escreve esta carta, Paulo não tinha ido a Roma. Paulo ainda não conhecia aqueles irmãos. Mas o interessante é que lá no versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem seria ousado para desafiar o poder de Deus? É isso que ele está dizendo. Diz: quem fará acusações contra os eleitos de Deus? Acusar o eleito de Deus é acusar Deus. Acusar aqueles que Deus abarca para estar com ele é acusar o próprio Deus. Então, quem seria capaz de acusar aquele que foi perdoado de uma culpa indefensável, que não se compara com a justiça dos homens? A justiça de Deus aparece em seu modo divino de tratar o seu povo, na redenção e na salvação. Lá no versículo 38, Isaías diz, Paulo diz: o que se manifesta no seu amor em Jesus Cristo? Que se manifesta no seu amor em Jesus Cristo, a justiça de Deus. Paulo enfatiza que, em argumento mais forte, eu estou convencido em que nada, que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, pode nos separar desse amor. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Isso que Paulo está dizendo para aquele povo. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa. O apóstolo enfatiza que nós precisamos depositar plena confiança no autor da nossa vida. Aquele que não faz distinção de ninguém, mas nos ama com o mesmo amor. E requer de nós toda a fé, toda a confiança plena que nos sustenta, assim como ele sustentou e tem sustentado as aves do céu, os lírios do campo. Diz lá o evangelista Mateus, palavra de Jesus, no capítulo 6, versículo de 6, versículo 33. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. A igreja que confia em Deus tem certeza que nada pode separá-la do amor de Deus. Diante dessa afirmação, podemos refletir no seguinte tema: a certeza do amor de Deus. Isso significa que Deus é por nós. Mesmo que pareça que tudo está contra nós, Deus é por nós. A limitação humana, às vezes, faz com que vejamos as coisas na pior perspectiva possível. Por vezes, nós nos comportamos como se tudo tivesse perdido, como se não tivesse mais solução para a nossa vida, ou para o nosso problema, para o que nós estivermos passando. E nós pensamos em desistir. Parece que Deus não ouve as nossas orações. Vemos o nosso vigor se desintegrando. A fé no Deus de Israel abre os nossos olhos. Nos faz ver como o grande amor de Deus nos guarda de todo mal. Há sempre um obstáculo a vencer na nossa vida. O amor divino é suficiente para nos consolar em toda e qualquer cor, em toda e qualquer dor. Ele é forte para nos proteger contra as tormentas da nossa vida. Calvino, em seu comentário romano, diz que não há coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus.
A igreja de Cristo, assim como a igreja de Roma, tem os seus desafios a vencer, a serem vencidos obstáculos que parecem impossíveis. E eu creio que hoje um dos maiores obstáculos que a igreja tem enfrentado é viver sem as suas reuniões, viver sem o seu culto, seu momento de adoração com os irmãos, num lugar determinado, devido a uma crise sanitária que encontra-se no mundo. Conforme os dias vão passando, vamos observando o quanto Deus age na nossa vida. Faz a diferença entre estar sozinho e estar com Ele. Percebemos que a nossa guerra só são vencidas por intermédio do amor de Deus em nossas vidas. Fora isso, nos sentiremos cada vez mais perdedores quando nós temos certeza que, quando tudo parece perdido, que não há esperança, que há obstáculo a ser vencido, nós devemos ter a nossa mente que Deus é por nós, porque o amor dele é certo na nossa vida. Isso significa também que esse amor nos justifica. O amor que justifica, não como justifica o homem, não como a justiça do homem. Como o homem justifica alguém. A justiça dos homens, apesar de, teoricamente, enxergar ou não enxergar posições sociais e méritos, tendem a falhar, a limitar-se às questões das coisas que passam por aqui, que ficam aqui. Apesar de certos momentos, essa justiça tende a cumprir a obrigação com Deus e com os homens. Mas a justiça de Deus, ela é mais sublime. Ela é mais diferente que a justiça dos homens. A justiça de Deus aparece no seu modo divino, de tratar com o seu povo, na redenção e na salvação. A justiça de Deus é o seu modo de tratar. A justiça de Deus que pega o homem desprovido de fé salvadora e transforma esta fé para a salvação. Restaura o homem para ser um cidadão do céu e restaura o homem para ser um cidadão do mundo. Restaura o homem para viver eternamente no céu, mas restaura o homem para ter uma vida digna aqui na terra. A justiça de Deus, ela restaura a vida. Dessa forma, não temos como levantar acusações contra os eleitos de Deus. Lá no verso 33. Quem formará acusação legal contra os eleitos de Deus? Quem poderia? Não há. Quem se levante? Não há lei que condene aqueles que são justificados por Deus. A justiça de Deus restaura a vida ao estado original, para que possamos viver uma vida dentro dos parâmetros da lei dos homens. E com certeza não seremos condenados por elas. A justiça de Deus restaura a nossa vida para vivermos no centro da vontade de Deus. Uma vez que as justificados por Deus devemos viver na lei de Deus, é certo que a certeza do amor de Deus dá sentido à nossa vida. Aí passamos a observar a tragédia de William Shakespeare, escrita em 1509, ou provavelmente até 1601. Hamlet.
contra uma tragédia que provavelmente, como a arte imita a vida, um momento difícil da igreja, que a igreja lutava para se manter firme. A reforma havia pouco tempo, cerca de 80 anos ali, mas ainda estava militando. O evangelho ainda estava espalhando. O calvinismo estava se estabelecendo. Mas o homem queria ser o centro de tudo. A incerteza de quem ele era estava presente no coração. E disse esta peça, que é trágica: morte, traição, desejo de vingança. Os filósofos tentam dar explicação e sentido para a vida. A religião se aproxima do sentido da vida. Porém, só o amor de Deus em Jesus Cristo é que pode dar o verdadeiro sentido da vida. O que ele ocultou aos sábios e entendidos, ele revelou aos pequeninos. Quantas vidas vazias e sem sentido. Como diz a canção, vidas vazias sem Deus, almas cansadas, almas sem Jesus, almas que precisam de água e precisam de luz. O amor que não separa, mas nos une, como uniu a igreja de Roma. Judeus e gentios congregam no mesmo lugar, debaixo da mesma lei, onde não há distinção. Todos são pecadores e remidos pelo sangue de Cristo. Todos caíram da mesma graça. Todos estão presentes em Deus. Todos foram salvos em Deus. E fez hoje de nós uma só igreja. Uma igreja remida pelo sangue. Como afirma o apóstolo Paulo, dele mesmo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O sentido da nossa vida é o fim para o qual Deus nos criou. A justiça de Deus dá esse sentido. Nos leva de volta a entender que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Significa as questões, o amor de Deus também significa as questões da vida não são fortes para nos separar de Deus. As questões da vida não são fortes o suficiente para nos separar de Deus. Ter certeza nesse amor. Saber que o amor de Deus é certo. É saber que nada do que nós passamos por aqui pode nos separar deste amor. Isso nos dá a convicção de que nada está fora do controle de Deus, porque Ele nos ama. O sol, a lua, dia, noite, os mares, vida, morte. É por esse motivo que nada pode nos separar do amor de Deus. Um bom exemplo do controle do amor de Deus é a vida de Jó. Quando o diabo toca em tudo que Jó tem, e Deus está com ele. Quando o diabo toca na vida de Jó, Deus está com ele. E quando tudo isso acaba, Jó, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Deus estava com ele. Nada pode nos separar do amor de Deus, versículo 35 e 39. Porque Deus está no controle de tudo. E não só no controle, mas presente em toda e qualquer circunstância. É isso que nos faz e que nos dá a certeza no amor de Deus por nós. Que o amor de Deus está conosco em qualquer circunstância.
Hendricks diz que, comentando, ele diz que as circunstâncias da vida não são fortes o bastante para nos separar de Deus. Paulo afirma que passou por todas as aflições, pelas 6 aflições, e só lhe faltava uma espada. Ele passar por essas aflições era ser condenado por Deus. Era saber que estava sendo amaldiçoado por Deus. E Paulo vem dizer que essa maldição não existe. E nem essa maldição que o povo diz pode me separar. E é como se ele dissesse, eu ainda estou certo, que ainda me falta uma, que é a espada. Ou seja, nem a morte pode me separar deste amor. Tamanha a convicção dele que ele está afirmando que o amor de Deus é maior do que tudo. Do que anjos, principados, poderes. E nenhum de nós, seres criados, ele jamais nos abandonou à própria sorte. É por esse motivo que nem os nossos pecados foram fortes o bastante para que Deus nos abandonasse. Caso contrário, Adão e Eva teriam se distinto ao sair do jardim e nós não existiríamos. Porém, o amor de Deus em Cristo nos sustentou e nos sustenta até hoje. E nos sustentará por toda a eternidade enquanto Deus não mandar o seu Filho aqui. E quando Ele mandar, Ele vai nos sustentar nos céus. O amor que ultrapassa qualquer limite para salvar o homem. Os nossos pecados não são suficientemente fortes para nos separar do amor de Deus. Mas o seu amor, que é mais forte que a morte, nos resgatou para a vida e nos garantiu a vitória em Deus, manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 34, Paulo afirma que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. No versículo 19, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, Romanos 5, versículo 20. Apesar de nossos pecados trazerem inimizade entre nós e o nosso Deus, eles não são suficientemente fortes para nos separar de Deus. Porque é Deus quem se inclinou para nós. Foi Ele quem arquitetou todo um plano para nos salvar. Mas o amor de Deus é forte o suficientemente. É forte o suficiente para nos unir a Ele pelo sangue do seu Cordeiro e nos garantir a vitória. Uma vitória que para todos os que estão dentro da proteção de Deus, um chamado para todos os povos, um chamado para todas as nações, um chamado para todos os eleitos, para desfrutarem da garantia da vida em Deus. A igreja que confia em Deus tem certeza que nada poderá separá-la do amor de Deus em Jesus Cristo. Tenho a certeza que ninguém tem força para nos separar deste amor, porque a certeza do amor de Deus nos garante a vitória em Jesus, nosso Senhor. Cabe a nós aprender a confiar cada vez mais que quando as aflições ou perseguições chegarem em nossas vidas, Deus está conosco. Lembre-se que assim como Deus nos uniu, assim como Deus não nos abandonou, Ele não abandonou Elias quando Elias desejou a morte, quando Elias desejou estar longe dele. A grande questão desta passagem não é o que Elias fez, mas é o que Deus fez por Elias.
Não foi Elias tentar morrer, achar que era um fracassado, achar que a morte ia chegar até ele pelas mãos da rainha Jezabel. Mas foi o que Deus fez por ele. Deu água e deu pão. Água da vida, pão e o pão da vida em Jesus Cristo. O tempo todo o seu amor nos garante o amor de Deus, nos guarda e nos protege, garantindo a vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.